E salvei meus cabritos, minhas cabritas, como é que vocês estão? Bem, aqui eu não sei muito. Me lembrei sobre qual assunto que eu ia falar. Recomendações para iniciantes. Vamos começar. Eu vou falar sobre alguns pontos importantes e não tão importantes em geral. Quando você começa o jogo, você tem... tirando duas... Você tem 12 classes primárias no jogo. Mago, druida, feiticeiro, guardião, guerreiro, paladino, ladrão, bruxo, sacerdote, mago sombrio, ladino, e são todos esses daqui. Tá bom. Esses aqui são os pontos iniciais. E o que suas habilidades se referem? O mago, se você usar itens de elemental de fogo, as bolas de fogo que ele solta quando ele tá com a habilidade dele ativada, elas dão mais dano, que nem dá pra ver aqui no perfil. O mago lança poderosas bolas de fogo, dano aumentado conforme o equipamento utilizado é de fogo. E não foi exatamente isso que a descrição falou, mas é improvisado, porque não me lembro. O ladino, ele solta a habilidade dele uma adaga de sangue, se não me engano, e ele dá um daninho em área até que relativamente bom. Só que o que mais importa é as adagas, porque o ladino, ele é um dos personagens, entre muitas aspas, mais aqui de novo, aqui bem na moral, só pra avisar em que esse entre muitas aspas eu vou falar bem pra caramba no vídeo, então espero que não se incomodem tanto sobre isso, tá bom? Os mais rápidos, e ele também tem muito dano com adaga, por isso que ele é recomendável usar com adagas o personagem dele. O mago sombrio é a mesma coisa do mago, só que ao invés de ser ele bagulhado com fogo, agora ele é bagulhado com escuridão. Sacerdote é literalmente a mesma coisa do mago e do mago sombrio, só que ao invés de agora ele soltar aquelas bolinhas escuras, aquelas bolinhas de fogo, ele vai parar o tempo por um tempo específico, caso você use elementais de equipamento de elemento de luz. O bruxo, ele não precisa de... aqui eu me esqueci de mostrar. O ladino vem tudo em câmera lenta. Seu ataque com adagas aumenta, pode executar pulo duplo temporariamente. Também pode dar... Quando você tá com a habilidade dele ativada, você consegue dar double jump, triple jump no caso. E caso você use aquela habilidade de que você tem mais 2 pulos extras, que você fica com um total de 5 pulos quando você tá com a habilidade dele ativada. Aí também uma curiosidade é de quando você tá com o ladino, o bruxo, se não me engano não. O guerreiro de elite, o guerreiro e o guardião, com as habilidades deles ativas, você consegue passar por baixo daquelas pedronas lá. Bem, o mago sombrio, que nem eu falei, é literalmente a mesma coisa do mago normal, só que com um elemental de escuridão. Sacerdote, literalmente é a mesma coisa dos dois, só que de vez de ele soltar as bolinhas de luz, ele só fica com o tempo parado entre muitas aspas. Contanto com o elemento de luz é o equipado no equipamento dele. E também, se você usar umas
uma coisa de você não toma dano da... Se a pedra cair em cima de você, você não toma dano. E às vezes você até consegue passar por baixo dela. Só que é às vezes mesmo. O bruxo, você cria um clone sombrio. Que nem a habilidade da árvore de gêmeo sombrio. Só que de vez de ser um gêmeo sombrio, em que ele só fica parado lá, o teu gêmeo sombrio do bruxo, ele segue os teus passos. Ou seja, se você ir pra frente, ele vai pra frente. Se você for pra trás, ele vai pra trás. Se você atacar, o teu bicho ele ataca também. Só que ele não ativa as habilidades que você tem. Ou seja, se você tem o licor da levitação, o teu bicho ele não vai ter o triple, ele não vai ter os outros pulos extras. Só você que vai ter os pulos extras. E olha também, se você ativar a habilidade do bruxo e ele ficar lá um tempo, só que se você também continuar, só que no meio de quando o teu bichinho tá com você e você trocar de equipamento, o teu clone sombrio, entre muitas aspas, ele vai continuar com o equipamento dele. Ladrão, ele é mais ou menos um guerreiro. Só que não um guerreiro de elite, tá mais pra um guerreiro mesmo. Ele quando se usa a habilidade dele, ele dá um pulo e ele dá um dano em área grande. E as principais armas dele são adagas. E os elementais dele para dar mais dano com a habilidade dele é ar e escuridão. Vamos ver aqui. O ladrão realiza um pulo bem alto, causa dano em área e vê tudo em câmera lenta temporariamente. A área do dano aumentada se o ladrão usar equipamento de ar ou escuridão. Guerreiro de elite eu vou falar depois de eu terminar das habilidades básicas, porque ele só é conquistável depois de um tempo. Paladino, quando se usa a habilidade dele, ele solta dois martelos em duas direções. No caso, dois martelos de luz. E ele não tem muito bem os equipamentos dele bem destinados, mas para a habilidade dele dar mais dano ou demorar mais para acabar o tempo, você tem que usar equipamentos de elemento ar ou luz. E se eu fosse você, eu utilizaria de luz, porque os equipamentos de luz, eles têm mais sobre machado e martelos, que são dois dos que o paladino usa. Guerreiro, ele é um guerreiro de elite, só que mais ou menos piorado. Porque o guerreiro, ele dá 3 ondas de bateção, desses bagulho aí que ele solta, e aí fica com um escudo temporário em volta dele. Mais ou menos, não em volta dele, mas dos lados dele. E ele aumenta o dano conforme o coisa da armadura. Guardião. Quando se usa a habilidade dele, você solta duas espadas, um pro lado do outro. Que nem dá pra ver ali na demonstração dele. Em que ele também é bom com espadas. Ou seja, se você quiser fazer um bom set com o guardião, usa bastante espada, porque é o equipamento em que ele é o principal dele, feiticeiro.
Feiticeiro, ele tem 2 elementos específicos. Aí também o guardião, o druida, não, o druida sim. O guerreiro de elite, o bruxo e o ladino, eles não têm elementos específicos que você usa, ou seja, dá pra você usar qualquer elemento pra aumentar as habilidades dele, só que você tem que usar principalmente a principal arma em que ele vai utilizar naquele momento, entre muitas aspas. O feiticeiro, ele é mais ou menos um mago, só que não é um mago, porque ele invoca 2... Porque de uma vez de ele usar as habilidades dele pra soltar aquelas bolas, ele invoca 2 esqueletos do lado dele. As habilidades dele são melhoradas caso você use equipamento de elemento luz ou escuridão. Druida. Ele invoca uma aranha quando você usa sua habilidade especial. E essa aranha ela aumenta o dano conforme você usa equipamento de elemento água ou terra. E mal, aqui voltei. Agora vamos para as mais avançadas. Alto Mago. Alto Mago é uma mistura de mago sombrio com mago normal, em que ela solta duas bolas de fogo e 2 bolas de escuridão, em que se você usar os equipamentos de elemento escuridão ou de fogo, você vai aumentar o teu dano principal do seu personagem. No caso das bolas dele, lá ele. Guerreiro de elite. Que nem eu falei, o guardião, o guerreiro normal, ele é uma versão, entre muitas aspas, piorada do guerreiro de elite. Porque o guerreiro de elite, vamos voltar lá pro guerreiro normal. Aqui pro guerreiro. Se você olhar para as estatísticas ali embaixo, ele tem mais dano com as espadas. Ou seja, se você usar espada ao invés de outras habilidades, de outras coisas, a espada, entre muitas aspas, vai ser a melhorzinha que você pode usar com o guerreiro. Mas o guerreiro de elite, ele dá mais dano com... Mas na verdade ele não dá mais dano em nenhum, sinceramente, mas um dos que tá aparecendo é martelo. E sabe o que o martelo ele tem em bom? Na árvore de habilidades tem uma habilidade em que, eu não me lembro qual que é o nome, mas em que ele aumenta 60% o dano dos martelos. Ou seja, se você usar aquela habilidade de aumentar 60% dos martelos e usar o guerreiro de elite, vai ser uma conclusão maior do que os outros, porque a habilidade em que deixa dando mais forte com machados e espadas, eles têm uma porcentagem de dano menor do que a habilidade de martelo. Esses são os dois que eu queria falar mais sobre. E, bem, é isso aqui, essa parte. Vamos pro capítulo 2. Passando de novo pro capítulo 2. Que nem como mostrei no capítulo 1, em que era sobre as classes. Aqui agora, sobre as fases. Caso você não saiba, tem um sistema sobre essas estrelas, porque tem 3 diamantes espalhados pela fase. Só que tem uma estrela, e se você não sabe como fazer a estrela, primeiro você tem que passar pela fase normal. Tipo, vamos aqui que você passou pela fase 1, você vem aqui na parte 2. Só que ao invés de você fazer a fase 2, você faz a fase 1 de novo, sem tomar absolutamente dano nenhum, que tu pega a estrela. Ah, legal, mas o que isso vai impactar na minha jogatina? Se você fazer isso em todas as fases, tipo,
terminei a primeira aqui com a estrelinha, eu vou pra segunda. Termino ela, eu vou pra terceira, só que daí eu volto pra segunda. E também não tirando o fato que tem uma conquista sobre isso. Ou seja, se você quiser fazer... se você quiser platinar o jogo, pelo menos aqui na Play Store, porque pelo que eu vi é o com todas as conquistas que tem no jogo. Porque tem umas 98, se não me engano. Umas 98... Não, com 95 conquistas pelo total no game. E... Bem, se você quiser, que nem eu falei, se você quiser fazer platina, você pode fazer aqui no The Perfect. Em que pelo menos é como eu chamo sem tomar dano na fase. Ah, mas não tem como pegar no meio da fase normalmente? Não, você tem que terminar e daí depois voltar ela pra fazer. Em que daqui na primeira você vai pegar uns 300 ourinho a mais. Só que na parte das conquistas, se você vir ali, você vai ganhar uns 8.000. Ou seja, na parte da loja, porque a grande maioria das coisas tem uns 10 reais de ouro, no caso da quantidade de ouro que precisa para comprar cada coisa. Ou seja, esses 8 ouros, apesar de ser um baixinho, vai te ajudar bastante até no começo. Só que a parte mais importante mesmo vem aqui quando você chega na fase mais pra frente, que nem aqui na 26, 27. Em que se você passar com The Perfect, você vai conseguir um retorno de 26 ouros. Só que aumenta mais se você chegar aqui no segundo mundo, ou no caso a outra dimensão, e você passar as fases dela sem tomar dano. Em que, pelo que eu me lembro, na minha conta primária, que não é primária, mas a que tá no slot primário, eu tinha feito essa coisa, acho que uma vez eu tinha ficado com 5 milhões de ouros. Ou seja, não é a melhor forma de farmar ouro, só que vai te ajudar bastante caso quando você terminar o jogo você quiser fazer novas builds ou no caso novos sets aqui na loja, porque isso eu não vou conseguir como explicar isso, mais 67 milhões de ouros. E também tem o quarto baú, porque antigamente só tinha 8, em que o terciário custava 8 milhões. Só que esse aqui, quando eu vi a quantidade de ouro que precisava pra comprar o quarto baú, eu quase tive um infarto, porque 60 milhões. Mano, pra você ter noção, 1 milhão precisa de 100 mil. Não, 100 mil não, eu sei lá que eu tô falando, mas você precisa de mils pra você ter 1 milhão. E você tem que ter 700... Não. Você tem que ter 7.000... Não. 60 mil milhares. Você tem que ter 60 milhares e mil. Eu não sei como que explicar, mas faz uma conta de vezes aí na tua cabeça, em que tu multiplica 1000 por 1000, vai dar 1 milhão. Então faz 70 no caso milhões. Não, 60 mil vezes
10, você vai conseguir essa quantidade imensa. Só que a melhor forma pra tu farmar ouro realmente no jogo é tu ir no modo sobrevivência e passar mais ou menos uma noite farmando ouro, que na grande maioria das vezes você vai ficar com 20 mil ouros ou mais, mas depende realmente bastante da forma em que você faz, porque tem uns caras que ficam mais ou menos uma semana inteira rodando o jogo e fica com 1 bilhão de ouros, então é bem roubado esse daí. O que eu recomendo para você fazer é deixar, caso você tenha computador, deixar o jogo rodando uma noite enquanto você tá dormindo com o druida ou com aqueles em que como é que mesmo? O feiticeiro ou o druida, em que, sei lá, a cada 5 minutos tu coloca pra usar a habilidade dele, pra daí você... Não, mas daí você ficaria sem o dinheiro, né? Puta que pariu. Bem, a que eu mais me lembro que é boa pra farmar é a sexta fase no modo sobrevivência, em que quando você chega nas 17 mil kills, você consegue um dinheiro razoavelmente bom. Só que pelo menos, eu nunca consegui nem 1000 kills pra mim pegar a espada das 1000 mentiras. Em que o meu máximo foi umas 700 mil no modo fácil, no caso, a primeira fase do modo sobrevivente, então foi bem complicado pra mim. Mas voltando pro assunto inicial, se você fazer as fases sem tomar dano no modo perfect, você vai conseguir muito. Ou seja, quando você estiver no final do jogo, você vai ter muito dinheiro pra comprar as armas e também as armaduras, pelo menos dessas partes aqui. Não, dessas partes não. Feche essa porta. Eu vou conseguir comprar desses daqui. Em que, pra vocês terem noção, é que mais custa ouro essa aqui, em que é uns 60 e pouco milhões. E aqui menos custa, não faço a menor ideia qual que é, mas aqui dessa segunda layer aqui de equipamentos, quase tudo é só de dinheiro. Mesmo menos essas partes aqui de cima, juntamente com os anéis aqui, em que dão habilidades. Não habilidades, mas dão uns bichinhos acompanhando você. E bem, resumindo, é isso daqui que eu quero falar sobre o dinheiro em si, mas sobre as fases. As fases é a principal parte sobre o jogo inteiro. Tipo, o jogo inteiro, independente de qualquer que seja o jogo, ele tem que ter fase. Fase de desenvolvimento do personagem que você utiliza, ou fase de fase mesmo, que tu vai passando pelos níveis do jogo, ou simplesmente fase sobre algum outro motivo específico, em que não tem nenhum tão importante em geral, né? O que eu em si mais gostaria de falar é que pesquise no YouTube, independente se você acha que não deveria, pesquise no YouTube onde tem cada área secreta do jogo, como conseguir do modo mais fácil de perfect em tal fase. Cadê os 3 diamantes da fase 9?
tá ligado? E mas do porquê disso? Pra você conseguir bastante dinheiro, que nem eu falei, e também pra você também, como é que é mesmo aquela? É uma coisa que eu tô querendo falar, só que eu não sei muito bem como é que eu explico direito, mas se tá vendo ali em cima que eu tô com 102% no jogo? O máximo que você consegue conseguir é o 103, só que o 103 ainda vai vir no jogo pra você conseguir o nível 103. O nível 102 quer dizer em que você conseguiu todas as fases do primeiro mundo e do terceiro, e desde o terceiro, que no caso até as fases 40 sem tomar nenhum dano, e achando todas as áreas secretas e todos os 3 diamantes. Ou seja, e tem mais uma coisa, quando você chega no nível 102, no modo normal, que é o primeiro que você consegue entrar, se você quiser criar uma nova conta, vai ter a escolha aparecendo de criar fase modo rampage. O que isso vai querer representar? Inimigos com mais vida e com uma inteligência maior. E que no caso vai deixar eles mais difíceis, entre muitas aspas, porque se você for um jogador experiente eles não são tão problema, mas se for a primeira vez você jogando no modo competitivo, no modo rampage, vai ser bem dificinho até. Que nem eu, em que eu tinha simplesmente medo de passar da fase 7, porque eu achava que a fase 7 já era difícil. Então imagine a fase 39, que na minha opinião é uma das mais difíceis quando você é iniciante no jogo. Bem, voltando aqui pro assunto. Quando você consegue o nível 102 no modo normal, tu consegue o modo competitivo, o modo rampage. E o que vem com o modo rampage? Vem 3 ou 4 novas conquistas, em que é fusão, mas em que no modo normal tem a conquista fusão, que é quando você... Eu não vou dar spoiler. Bem, o nome já se autoproclama um spoiler, mas eu não vou falar mais sobre isso. E mais outras 3, que é o caçador de bruxas, e que eu também não vou falar sobre o que é pra não dar spoiler. E mais outras 2 em que mais outras 3, eram mais 5 conquistas no modo rampage. Essas 5 conquistas, que nem eu falei, é fusão e caçador de bruxas. E as outras 3 eu vou ver aqui, mas eu me lembro que um é curve-se perante o rei, que quando você consegue 102 no modo rampage, tal qual patrulheiro do tempo e cara suja Souls, em que curve-se perante o rei é quando você termina todas as fases do jogo, não todas as fases, porque só quando você chegar na fase 40, daí pra frente não precisa fazer sem tomar dano, achar todas as áreas secretas, não precisa, só até a fase 40. Se você quiser, dá pra fazer nos outros níveis, que daí você já tá preparado pra quando chegar o nível 103. Tal patrulheiro do tempo, você vai conseguir quando você chegar no 101% do modo rampage. Caso de Souls é quando você consegue pegar 100% no modo rampage. E bem, eu não vou falar mais pra não dar spoiler. Eu vou criar um vídeo sobre a história, só que eu não vou editar ele, eu só vou contando a história mesmo sobre o jogo, provavelmente naquele vídeo.
Mas esse aqui é o capítulo 2, o final no caso. Agora é os equipamentos. Vamos lá. Primeiramente, pelo que eu me lembro, a loja aqui de equipamentos ela é dividida em 5 partes. Como assim? Sendo que ali embaixo tem 3 setinhas. Bem, na verdade ela é separada em 5 fases, no caso. No começo, você só vai ter esses equipamentos aqui de cima. Literalmente todos esses aqui, só que em uma versão maiorada, porque não tinha tantos equipamentos naquela parte do começo. E tá bom, mas o que tem tipo de tão especial em geral sobre isso, tá ligado? Eu vou falar aqui o que tinha entre muitas aspas de tão especial. Na primeira fase é quando você passa da fase 3. No caso, a fase 2. Me errei. E daí, com o passado da fase 3, você vai ter um segundo slot ali das setinhas embaixo, em que tu, ao invés de só ter esses itens aqui, no caso, pelo que eu me lembro, eram todos esses equipamentos aqui que tinham, menos essa parte daqui de baixo, aqui, mais ou menos do meio. Até uma parte aqui, acho que mais ou menos daqui já era também do comecinho do jogo. Aqui, quando você passava na fase 7 ou 6, você conseguia novos equipamentos que eram dessa parte aqui, até a lâmina de aço, em que já é a segunda fase. E da lâmina de aço, você vai conseguir depois, não me lembro, eu não vou me lembrar muito bem das fases, mas acho que era a fase 17, em que tu vai, ao invés do assassino já tinha, você vai conseguir dessas partes aqui, quase tudo, até mais ou menos, não tinha veste de penumbra, só tinha do dragão e do lunar verde. Dessa parte aqui pra trás tinha tudo, ou quase tudo. Daí na fase 4, em que teve todo esse resto aqui, em que você já tinha 3 lotes das setinhas. E daí na fase 5 você conseguia essa parte, mas quase toda essa parte. Eu acho que tem 6 partes no caso, em que é dividido nas fases da loja, em que tu vai conseguir todo esse resto dos equipamentos, que no caso é as armas, na grande maioria do final do jogo. E é mais ou menos isso que eu tô querendo mostrar sobre as fases do game. Agora vamos para os equipamentos em si. Dependendo da classe, depende muito. Tipo, se você usar um guardião, que nem eu falei lá, ele é bom com espadas. Ou seja, se lá no comecinho, quando você for upando nos níveis, você vai conseguir a espada longa umbraniana, em que ela, para começo, é uma das melhorzinhas na minha opinião, logo depois da espada da luz. Só que pelo fato da espada da luz ela custar muito, eu não considerava ela tão boa, por isso que eu não usava ela tanto assim. Só que se você usar um guerreiro, não, guerreiro não. Se você for usar um paladino, uma das melhores escolhas é machado de choque, porque apesar dele ser bem carinho, ele tem 4 estrelas de velocidade de ataque e ele também consegue passar por barreiras. Ou seja, é um pouco melhorzinho, na minha opinião.
E por isso que depende bastante do que você consegue fazer naquele momento em específico. Porque não vai ser sempre que você vai ter o dinheiro pra conseguir. Por isso que você tem que passar as fases com The Perfect pra tu ter bastante dinheiro. E também essa parte é muito essencial em que se você conseguir, você tentar pelo menos fazer uma série de vou tentar zerar o jogo sem usar a loja, no caso sem comprar nada da loja, só conseguindo honestamente no modo normal do jogo, nas fases no caso. E bem, é difícil, é quase impossível. Não é quase impossível, mas é muito difícil, vamos ser bem sinceros. Porque a arma mais sorte que não a arma, mas o equipamento que eu mais considero forte que eu consegui aqui, só nas fases, só lá no final do jogo em que eu consegui o tanque umbraniano, que na minha opinião ele não vale a pena comprar, só que ele tem um design muito bonito, e ele também é uma das utilidades mais ou menos boas do jogo inteiro, porque ele não é ruim, mas também não é bom, diferente de muitas outras coisas, porque na grande maioria ou elas são boas ou elas são ruins. E o tanque umbraniano, ele é um 2080 de tudo, isso daí. Porque ele é bom com espada, ele é bom com machado, ele é bom com martelo. Ele também, dependendo do tipo que você faça, ele também é consideravelmente rápido, né? E ele é bom pra paladino e pra guerreiro de elite, porque dá pra ver nos estatísticas, ele é bom com espada, machado e martelos, que são os equipamentos principais dos negócios de... Você não me entendeu, senão também eu já não sei. Essa é mais ou menos sobre a minha explicação da fase dos equipamentos. E também, bem, na verdade, eu acho que eu não vou passar mais. Se eu fosse você de ladino, a mais fácil para que você vai conseguir no começo, entre muitas aspas, do jogo, vai ser a Daga de Undyne e a Daga Negra. Vão ser as melhorzinhas quando você estiver na fase 3 de compras da loja. Porque a Daga Negra, ela tem 4 ela tem 4 estrelas de velocidade de ataque. E se você colocar com o anel vulcânico, dá pra você usar uma Daga de Ifrit, em que não é a melhorzinha do mundo, mas ela é bem boa. E sabe o que é o melhor? Quando você passando nas fases... Cadê? Acho que eu já peguei. Você vai conseguir comprar a Daga de Sangue, porque ela é a mais sorte que você consegue comprar na loja. Ela tem 5 estrelas de velocidade de ataque, que, se eu não me engano, é uma das únicas que tem 5 bagulho de velocidade de ataque. Ou seja, se você colocar o anel vulcânico, a Daga de Sangue e veste do dragão, você vai ser muito OP. Só que a que eu tô usando bem, pelo menos o que eu tô querendo usar. Eu vou falar o que eu tô usando, bem sinceramente. Eu tô usando
assassino líquido. Cadê? É um anel que você consegue lá nas fases em que... É um anel da água. Eu não me lembro que fase que é, mas... Acho que é na fase 33, 34, em que tu consegue... Numa parte do jogo, um anel de água, em que você consegue passar pela água. É literalmente isso que o coisa faz. Mas dá pra você comprar aqui também um anel da água, só que... Na minha opinião, aquele lá é melhor do que esses daqui. E por fim, eu não sei, mas acho que vai ser esse aqui dos equipamentos. Aqui no finalzinho do vídeo, só pra avisar em que... Bem, esse aqui é o final do vídeo mesmo, sinceramente. E também muito obrigada pra quem realmente assiste os meus vídeos. E eu não sei, mas resumindo, é isso. Eu só tô aqui simplesmente fazendo vídeos pro YouTube que provavelmente não vão alcançar tipo umas 4 views, tá ligado? E muito obrigada pra quem realmente assiste, de ao invés de quando meus vídeos. E bem, falou, e é isso aqui.